Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro, nós estamos com Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino, de eternidade a eternidade. Nós estamos na terceira semana com mensagem 7, o Reino de Deus, a recriação, parte 1. Ó Senhor Jesus, Deus está restaurando todas as coisas. No Alimento Diário de hoje está o ponto central dessa semana. Deus deseja restaurar todas as coisas. No finalzinho da mensagem, irmão fala, olha, acabei não seguindo o esboço e agora eu vou compartilhar um pouco para poder entrar na mensagem, mas na verdade ele já tinha entrado, porque todo o princípio, Senhor Jesus, para a recriação, para a restauração de Deus, é que nós aprendamos a mudar de plano. O dia de hoje vai falar sobre isso. A gente precisa sair do plano terreno para entrar no plano celestial. A gente precisa aprender a viver no Espírito, aprender a rever todos os nossos conceitos. Senão a gente simplesmente vai sair da esfera do pecado para uma esfera de religiosidade. E se a gente continuar no plano terreno, todo esse plano terreno é corrompido. Por isso ele quer que a gente viva na terra, mas com os olhos dos céus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo está em trevas, nós não. Nós temos a luz, ó Senhor Jesus. E Deus quer fazer de nós uma referência. Ele quer que nós sejamos uma lâmpada bem acesa no meio de um lugar tenebroso, para que as pessoas possam ver, opa, ali está o caminho de se chegar a Deus. Mas a gente tem que mudar. Deus ele quer dar para nós um caminho de mudança, um caminho de arrependimento total. Ou seja, se voltar das coisas terrenas do caminho terreno para o caminho celestial. Nós precisamos perceber isso, ó Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença. O Senhor ele quer nos tornar parecidos com Ele, filhos de Deus, mas o inimigo quer que a gente fique na religiosidade, seguindo a Satanás, achando que está fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos sair do achismo, de achar isso e achar aquilo, e entrar na realidade, de viver a vida de Deus. Que o Senhor ele nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 3, versículos 1, 2 e 7. Ó Senhor Jesus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 2, dos versículos 4 ao 6. Ó Senhor Jesus. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A conversão da esfera terrena para a realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Temos abordado o Evangelho de Mateus, que trata das coisas referentes ao reino dos céus. Diante disso, precisamos perceber o que Deus espera de nós. No capítulo 3 lemos: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O conceito convencional de arrependimento é dar uma volta de 180 graus. Isso significa que se estamos indo na direção errada, Deus quer que nos voltemos para a direção oposta, ou seja, precisamos deixar tudo o que é velho para trás e fazer uma mudança. Vamos fazer essa mudança? Precisamos rever como tem sido o nosso viver na igreja, nosso modo de viver a vida cristã, nossa maneira de servir os irmãos. É hora de rever tudo e nos arrepender, ó Senhor Jesus. Contudo, há um nível mais profundo de arrependimento. Se apenas dermos uma volta de 180 graus, ainda nos encontraremos sobre o mesmo plano, o plano da criação. Esse plano foi corrompido, e mesmo que sejamos muito religiosos,
seremos apenas como os fariseus e saduceus, que foram chamados de raça de víboras. Nesse caso, tampouco passaremos de raça de víboras, continuando a fazer parte do homem caído, da humanidade caída. Mesmo que abandonemos os pecados e passemos a ter uma vida devotada e religiosa, ainda assim viveremos no plano terreno. Mesmo que tenhamos abandonado os vícios e pecados, ainda podemos viver a vida cristã baseados na origem terrena. Viver assim é viver pelo lado bom da alma, é viver pelo behemote que está dentro de nós. Muitas vezes não enxergamos isso e supomos estar trabalhando para Deus, vivendo para Ele e fazendo sua vontade. Mas se não sairmos desse plano terreno, não fugiremos da corrupção. Ó Senhor Jesus! Nesta série do Alimento Diário, Deus quer operar uma conversão diferente. Não se trata apenas da conversão de uma vida pecaminosa para uma vida religiosa. Mudar de direção não significa ficar no mesmo plano, mas sair do plano da terra e ir para o plano do céu. Quando isso acontece, tudo muda. Escapamos da escravidão do pecado, da escravidão do behemote, da vida da alma e das coisas terrenas. Deus quer levar-nos para a esfera do reino dos céus. Se por meio dessa palavra conseguimos fazer essa transferência, o Senhor concluirá tudo o que Ele deseja nesta era, ou seja, traremos a manifestação do reino dos céus. Se vivemos hoje na realidade do reino, fazendo essa conversão do plano terreno para o plano celestial, o Senhor terá caminho para voltar e nesse momento trará a manifestação do reino dos céus. Quem hoje já fez essa conversão e vive nessa realidade, participará da manifestação do reino dos céus. Ó Senhor Jesus! Toda essa conversão para o plano celestial tem potencializado, turbinado nossas ferramentas para a pregação do Evangelho. Os irmãos que trabalhavam como colportores convencionais não imaginavam que chegariam ao nível da colportagem de hoje. Isso só é possível porque houve uma transferência de plano. A colportagem convencional ainda operava no plano terreno, mas a colportagem dinâmica ocorre no plano celestial. Essa conexão se dá por meio da palavra profética. Primeiro, devemos conectar-nos com o Senhor e, em seguida, sair para levar as pessoas a se conectar com Ele. Essa mudança de plano muda tudo, ó Senhor Jesus. Assim também ocorre com a Avança Jovem. Por que acontecem tantos milagres como jovens sendo atraídos pela pregação do Evangelho e buscando ser úteis a Deus? Porque houve uma mudança do plano terreno para o celestial. Esse é o segredo. Convido você, querido leitor, a mudar de plano em sua vida particular, em seu viver como membro da igreja e em seu serviço ao Senhor. Se não mudarmos de plano, o behemote nos enredará e nos escravizará, tornando-nos inúteis para o propósito de Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, qual a verdadeira conversão que Deus quer fazer em sua vida? Ó Senhor Jesus, a nos converter do plano terreno para o celestial. O Senhor não quer só que a gente seja aqueles que estão buscando a palavra, buscando o Senhor, mas aqueles que de fato estão procurando viver no Espírito, aqueles que de fato estão procurando ser úteis ao Senhor. Senão a gente vai ficar na nossa opinião, já falei isso aqui várias vezes. Aí a gente vai permanecer ali próximo da esfera, mas sem viver na esfera, escutando as coisas e fazendo só porque eu concordo, e não porque eu ouvi a direção de Deus. Isso é muito perigoso, ó Senhor Jesus. A gente precisa realmente ouvir a palavra de Deus, senão a gente vai ser como fariseus e saduceus, raça de víboras. Víboras são pequenas serpentes, Satanás é a serpente. Então o Senhor falou para eles, olha, filhos do diabo, vocês estão se tornando a imagem e semelhança do diabo, que quer agradar a Deus do seu próprio jeito. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ó Senhor Jesus, isso não é bom. A gente precisa cada dia se tornar mais parecidos com Deus. Sois todos filhos de Deus, sois todos filhos do Altíssimo, Senhor Jesus. Mas não para ser adorado, mas para levar toda a glória, toda a honra para o Senhor. Por isso Ele quer que a gente faça essa mudança de plano. Isso é central na nossa vida. Mudar esse aspecto muda tudo. É isso que a gente precisa realmente, para nos firmar no Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje. Somente no plano celestial somos úteis para o propósito de Deus. Deus ele tem um propósito, ele tem uma maneira. Já mostrou para nós, em leituras anteriores, que
Existe aquele que diz que está falando a palavra de Deus, mas não está. E tem aquele que realmente está falando a palavra de Deus. E como saber? É se Deus confirma a palavra. Se o profeta falou algo e não se cumprir, ele falou por si mesmo. Não é a palavra de Deus. Mas se ele falar e o próprio Deus vem confirmando, essa é a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa. Está no propósito de Deus, realizando tudo aquilo que Ele necessita. Isso é guardar, isso é saúde para nós. A gente fica guardado dentro da esfera dele e na esfera celestial o inimigo não nos alcança. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber. Isso é realmente importantíssimo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como falei na abertura, na introdução, hoje, né, na quarta-feira está o ponto central da mensagem. Né? O título dessa mensagem fala do reino de Deus, a recriação. Né? E o Senhor está mostrando para nós que é uma nova criação, uma nova criatura. Né? Deus ele não quer permanecer na velha criação, no velho homem criado. Por isso que Cristo ele se tornou o último Adão. Ó Senhor Jesus. Para acabar com essa questão de Adão. Né? O Senhor, quando conta em Mateus, né, a genealogia de Jesus, vai até Abraão. Ele não conta Adão. Em Lucas vai até Adão, né? Ó Senhor Jesus. Mas em Mateus, como fala do reino dos céus, ele vai só até Abraão. Então é contado a partir de Abraão, porque Abraão viveu pela fé. Ele viveu na presença de Deus. Isso a gente tem que tomar aquele exemplo de Moisés, né? Quando o Senhor falou, olha, eu não vou com vocês, porque senão eu vou acabar consumindo vocês no caminho. Né? Porque Deus, ele tolera até certo ponto, né? Por amor a nós, ele vai até além. Ó Senhor Jesus. Mas tem coisa que ele abomina, não tem jeito. Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então ele ama a gente, ele aprova a gente, mas ele muitas vezes não pode aprovar aquilo que a gente está vivendo. Por isso a gente fica rodando no deserto. E a gente tem que perceber o seguinte, olha, tem pessoas que estão rodando no deserto junto com a gente, mas eles já estão prontos para entrar na boa terra, assim como Josué e Caleb. E é esses que a gente precisa se espelhar. É esse que a gente tem que se aproximar para viver o reino dos céus hoje. Então quando o Senhor falou para Moisés, olha, eu não vou. Então Moisés falou, olha, se o Senhor não vai, então não nos faça sair daqui. Né? Eu preciso que o Senhor vá adiante, porque como que eu vou administrar essas pessoas todas? Como que eu vou administrar o povo de Deus segundo a vontade de Deus? Nós não somos diferentes de todos os outros povos pelo fato de termos a presença de Deus, pelo fato de Deus estar conosco. E é isso que o Senhor está falando para nós na igreja em Filadélfia. O que nos faz diferentes não é muita força, não é eloquência, não é poder político, não é poder de convencimento, mas é o poder do Espírito. Porque estamos cumprindo aquilo que o Senhor deseja. Tem pouca força, mas tem um nome, a palavra. Está incomodando Satanás. Satanás ele não gosta de mudança. Ele quer ficar no mesmo plano. Por isso que o Senhor já mostrou para nós. Ele achava que ia ficar tudo na criação. Deus criou todas as coisas, deu para ele administrar. E ele fez tudo muito bem. Ele não sabia que tudo já tinha sido entregue a Cristo. E a partir de Cristo ia ser gerada uma nova criação segundo Deus. O Senhor não quer nos relacionar conosco apenas como criador e criatura, mas Ele quer extrair de nós, a gente vai ver com mais clareza durante a semana, Ele quer extrair de nós algo celestial, algo que Ele já colocou dentro de nós. Só o homem tem essa capacidade. Só o homem, em todo o universo, foi criado com um espírito, o espírito humano, para conter o Espírito de Deus. É o recipiente adequado. Ó Senhor Jesus. E nós precisamos viver na presença de Deus. É isso que Moisés percebeu. Não basta só andar com o povo, não basta só estabelecer um lugar, não basta só chegar, mas é Deus andando. Os outros povos têm castelos, têm tesouros. O povo de Deus tem o quê? A presença de Deus. Então é isso que a gente precisa perceber. E tem que haver isso também em nós, até mesmo no meio cristão. Enquanto muitos cristãos têm isso e aquilo, o que nós temos? O Espírito. O Senhor ele quer nos abençoar através do Espírito. Mas o velho homem, Satanás dentro de nós, esses bichos do orgulho, dentro de nós, eles não gostam de mudança. Eles querem que as coisas permaneçam do jeito que está. O inimigo ele sabe que se houver mudança, como a gente viu no dia de hoje, a gente vai trazer a manifestação do reino dos céus. Então ele quer atrapalhar os cristãos. Como? Levando os cristãos a ser contra Deus? Não. Levando os cristãos a se oferecer a um falso Deus, a um falso Cristo, a um falso evangelho. Porque aí não tem mudança, só tem religiosidade, só tem um homem buscando fazer aquilo que ele quer e assim o Senhor conduz. É como ele mostrou para nós, ó, João Batista veio, pregou, arrependei-vos. O irmão ele cita João Batista nessa mensagem, mas
não foi colocado isso no alimento diário. Mas ele mostra, João Batista começou muito bem. Já no ventre da mãe, ele se moveu por causa do Espírito. Depois ele passou a pregar, falando do Espírito. Mas depois ele parou de seguir o Espírito. Jesus, como primo de João Batista, conhecendo João Batista a vida toda, ele não queria salvar João Batista quando ele foi preso e estava para perder a cabeça. Claro que queria. Mas Jesus, ele não fazia o que queria. Não era da vontade do Espírito. E eu já citei várias vezes aqui, no João Batista, ele ficou preso nos seus conceitos. Ele pregou o Evangelho, ele viu o Cordeiro de Deus, apontou para as pessoas, olha, eu não sou o Cristo, eu estou aqui só para preparar o caminho. E no dia que o Cristo veio, ele falou, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos olharam e seguiram. E depois o versículo seguinte mostra, ó Senhor Jesus, que veio Jesus para ele, Senhor Jesus. E ele não se voltou ao Senhor. E depois fala que Jesus, ele passou por ele. E aí novamente ele mostrou quem era o Cristo e os discípulos seguiram, mas depois ele começou a competir com Jesus. Ó Senhor Jesus. E chegou até mesmo ao ponto de mandar um discípulo perguntar para o Senhor, olha, pergunta para Jesus se ele é o Cristo ou se ele vai enviar outro, porque olha, eu estou passando por um problema que Deus não está resolvendo, então eu preciso de outro. E esse é o problema, Senhor Jesus. A gente vive na esfera religiosa, porque eu tenho o meu conceito, eu tenho aquilo que eu quero que Deus faça, e é como se eu estivesse ameaçando Deus. Olha Deus, se o Senhor não fizer a minha vontade, eu vou procurar outro, hein? Ó Senhor Jesus. É como uma criança que fala, olha, se você não fizer o que eu quero, eu vou fugir de casa, eu vou embora. Ó Senhor Jesus. E o Senhor está mostrando para nós que, olha, a gente precisa ter uma percepção, tem que perceber que Deus está tratando das coisas do reino, algo diferente. E Deus, ele espera algo de nós. E a gente precisa ter essa percepção. Satanás, ele quer que tudo continue do jeito que está. Senhor Jesus. Deve ser pensando, não, está tudo muito bem. Ó Senhor Jesus. Jesus veio, o povo, já há muito tempo, não ouvia profeta, mais de 400 anos. Cristo veio. Não, esse aí não é profeta não, isso aí não sabe o que está falando. Quem conhece a Escritura, esses aqui, os escribas, os fariseus, ó Senhor Jesus, esse aqui conhece. Jesus, ele não está citando a Escritura, ele está meio doido. Ó Senhor Jesus, eu é que conheço, eu é que vou avaliar quem é o Senhor. A gente vê os próprios sacerdotes ali, as pessoas que eram para mais conhecer a palavra, era para identificar logo Cristo. Pegaram o Senhor e falaram, você está dizendo que você é o Cristo, você é o Filho de Deus? Aí o Senhor não respondeu, você falou, olha, vocês é que estão dizendo. E eles não perguntaram isso para crer, perguntaram para ter um motivo de que acusar o Senhor. Aí rasgaram as vestes e falaram, blasfêmia, crucifica-o. Ó Senhor Jesus. Porque eles não queriam saber se Jesus era o Cristo, eles só queriam saber se Jesus falava que era ou não. Para poder acusar para ele, você está mentindo. Que como é que pode vir o Cristo da Galileia? Como pode vir Cristo que não nasceu no palácio, não é um de nós? Nós que somos conhecedores, gente que merece o cargo de Cristo, estão fazendo igualzinho Satanás. Eu mereço o cargo de mediador. Esse é o problema de ser religioso. Quando você é religioso, você está fazendo tudo certinho, você está servindo a Deus, você merece isso, isso e aquilo. Mas a Bíblia mostra para nós, se você quer ser o maior, seja aquele que sirva a todos. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. O maior tem que ser o mais humilde. Ele tem que servir. O Senhor, por isso ele quer fazer uma mudança. Mas eu mostro para nós, o conceito convencional é uma volta de 180 graus. Estou andando para lá, agora vou andar para cá. Me converti, me arrependi. E ele já mostrou para nós, olha, isso já é um ponto de mudança. E eu preciso perceber, olha, eu preciso fazer essa mudança. Se eu estou andando no caminho errado, eu preciso voltar para o caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou, olha, mas eu preciso começar a rever, considerar, ponderar, levar tudo diante de Deus. Senhor, como está sendo o meu viver na vida da igreja? Como está sendo o meu viver na minha vida cristã particular? E como está sendo o meu viver na hora de servir os irmãos? Eu preciso dar uma volta. Essa semana, falando conosco, começou ali com entusiasmo, excelência. Por quê? Porque mudou o serviço. Vai da gente criticar e brigar, o que a gente está fazendo? Amando. A gente está procurando encorajar uns aos outros, procurando incentivar, acolher.
mas nem todos. Alguns ainda continuam numa esfera religiosa. Mas se esse é o nosso caso, que a gente possa arrepender. Mas como mostrou, eu preciso de um nível de arrependimento mais profundo. Me voltar para as coisas celestiais. Eu preciso desfrutar mais do Senhor. Preciso gastar mais tempo na presença de Deus. Ler mais os livros espirituais. Quando eu comecei aqui o canal, eu queria botar ponto por ponto. Cada coisa que eu compartilhasse aqui, eu queria botar versículo por versículo para provar que o alimento diário estava falando só a respeito de Bíblia. Mas o Senhor me levou a perceber que eu ia pegar o alimento diário e transformar numa análise. Estou analisando o alimento e mostrando que, olha, está tudo certinho na palavra ao meu ver. Mas não é isso que Deus quer. O Senhor quer que a gente desfrute da presença dEle, que a gente viva diante dEle. A Bíblia fala que há um problema no homem, que ele não quer apresentar suas obras diante de Deus. Mas aqueles que vivem diante de Deus, diante da luz, eles não têm problema em levar suas obras diante do Senhor. Ele não tem problema em que as suas obras sejam medidas, sejam arguídas pela luz, porque elas foram feitas em Deus. Mas aqueles que fizeram as coisas no meio das trevas, aqueles que fizeram as coisas para o seu próprio benefício, esses não querem que Deus venha aprovar sua obra. Senhor Jesus, eu lembro uma ocasião que eu fui compartilhar com um irmão, que ele estava precisando participar de uma comunhão, um evento, né? Eu falei com ele, irmão, participa disso daqui, porque isso aqui vai mudar a sua vida. Eu estava convidando ele, ele falou, poxa, eu vou ver se eu vou. Eu falei com ele assim, não é ver se vai, é ir mesmo. Vamos orar aqui agora para assumir um compromisso diante de Deus? Aí ele falou, não, aí não. Ó Senhor Jesus. Então ele queria ter só uma desculpa. Não, eu vou ver se eu vou. Aí na última hora dava uma desculpa e não ia. Mas na hora que falou, vamos orar para assumir um compromisso, para ver se o Senhor quer que você vá? Não, aí não, porque aí vai ser irrecusável, não vou ter uma desculpa. Então na hora de levar diante de Deus uma decisão, ele se recusou. Senhor Jesus, porque ele já tinha tomado uma decisão e ele sabia que a decisão que ele tomou não era o caminho de Deus. Então ele se recusou. Senhor Jesus, né? Eu não tenho medo de ninguém me reprovar, alguém achar que eu estou fazendo isso e aquilo, porque eu sempre levo diante do Senhor. Toda vez que alguém vem e fala alguma coisa comigo, eu levo diante do Senhor. Eu vou, Senhor, é isso mesmo? Ó Senhor Jesus, eu não quero ser um religioso que acha que estou certo porque eu estou fazendo isso e aquilo. Eu quero estar diante de Deus e ter clareza. E como eu já compartilhei várias vezes aqui, mesmo que eu tenha clareza, mesmo que aquele ponto seja a vontade de Deus, na hora de praticar e aplicar, eu preciso perguntar para o Senhor. Eu já compartilhei várias vezes. O Senhor mostrar algo, levar isso diante dos irmãos, os irmãos falarem, não vamos fazer isso. E eu levei diante do Senhor e o Senhor falou, não briga, deixa. É como Josué e Caleb, prontinhos para entrar na boa terra de Canaã. Mas o Senhor condenou o povo a andar 40 anos no deserto e eles tiveram que ir juntos. Estavam prontos. Mas o Senhor falou, mas não abandone o povo, não abandone o corpo. Quem é religioso, ele julga, ele se acha superior e ele deixa os irmãos de lado. A Bíblia fala que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, quando vê o lobo, ele foge. Nós não podemos ser esses que fogem. A gente tem uma responsabilidade, tem que ter uma percepção daquilo que Deus está esperando de nós e chegar num próximo nível. Por isso falou, se voltar das coisas da terra para outras coisas da terra, ainda é corrupto. O servir a Deus fora do Espírito é corrompido. Porque cada um, a Bíblia fala no final dos tempos, cada um vai procurar os mestres segundo a sua própria cobiça, para satisfazer a coceira no ouvido, e não a vontade de Deus. Então o Senhor, ele mostra, olha, alguns por apostatar da fé, por não fazer caso, a fé não dá importância para a fé, Senhor Jesus, passaram a obedecer a espíritos imundos, a ensinos de demônios. Eu desde quando eu comecei a reunir, comecei a ler a Bíblia, eu tive essa preocupação. Senhor, eu não quero seguir ensinos de demônios, eu quero seguir o Senhor. Eu não quero duvidar da fé, eu não quero desconsiderar. Mas eu quero considerar aquilo que o Senhor está falando. O Senhor deu o caminho o quê? Do Espírito. Por isso que eu mostrou, olha, se continuar nas coisas terrenais, você saiu de um viver pecaminoso para um viver religioso, você continuou com o mesmo viver corrupto. Deus ele colocou tudo no mesmo nível. Ó Senhor Jesus. Então ele fala, ele quer que a gente mude. Ele quer que a gente seja nova criatura, nova criação. Então, se a gente não mudar, a gente está servindo a Deus ainda em Adão. Mas o Senhor quer que a gente seja da fé. Porque os da fé que são filhos de Abraão.
Ó Senhor Jesus. Então que a gente mude de raça, da raça, né, criada para a raça chamada. Então a gente tem que sair da raça da criação para a raça, né, da restauração, da nova criação. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Não posso continuar, porque hoje no mundo está tudo distorcido, a palavra está distorcida, está corrompida. A gente não pode seguir. A gente não adianta mudar do pecado para a religião. A gente tem que viver a realidade de Deus para Deus poder concluir aquilo que Ele precisa e poder trazer a manifestação do reino. É viver na esfera adequada, a esfera do reino. A igreja não é um ajuntamento, a igreja é uma esfera. Eu preciso estar na esfera do Espírito. Eu preciso estar na esfera da realidade do reino hoje. Se eu viver a realidade hoje, na manifestação eu vou estar junto com o Senhor, vou ser aprovado. Quem vive hoje vai ser levado para junto de Deus. A gente precisa viver no Espírito, porque no Espírito é que ele está potencializando, ele está turbinando todas as ferramentas. Por isso que o comportor convencional se tornou um comportor dinâmico. Porque saiu da esfera terrena para viver uma esfera celestial. Por isso tem acontecido tanta coisa. Quem quer ser um comportor dinâmico, mas não sai da esfera terrena, não consegue. Continua fazendo uma comportagem convencional. Mas quem consegue atingir a esfera do Espírito, fazer tudo pelo plano celestial, aí sim ele experimenta todo o poder do Espírito, todo o potencial que Deus deseja, que Deus espera dele. E é nessa esfera, Senhor Jesus, que a gente é guardado. Uma esfera onde Deus potencializa, onde a gente só consegue fazer as coisas no Espírito, Senhor Jesus. Né? É tudo pela esfera celestial, tudo pelo plano celestial. Quando o Senhor fala de plano, não é só questão de planejamento, mas o plano é uma questão de esfera. Plano terreno, a esfera terrena. Plano celestial, a esfera celestial, que entra a economia, o plano de Deus, a vontade de Deus para nós. A gente já viu, tem a economia de Deus no plano macro, no plano geral, e tem o plano micro, o plano específico. Então, o plano macro de Deus, ele não muda. Ele é algo geral e Deus vai realizar aquilo ali que Ele colocou, que Ele planejou. Mas no plano micro, ou seja, no nosso viver, Deus ele pode mudar. Aí pega aquele ponto que eu compartilhei. Estava claro a respeito da vontade de Deus, sabia que aquilo era a vontade de Deus, levei adiante, mas aquilo não foi aprovado. Deixou de ser a vontade de Deus? Não. Deixou de ser o plano macro de Deus? Não. Mas no plano micro, o plano micro de Deus para mim era que eu continuasse no Espírito. O inimigo me tentou. Não, vai lá e discute. Vai lá e impõe a sua vontade. Você sabe que é de Deus. Se você sabe, você tem que bater o pé firme. Mas eu fui diante do Senhor. E o Senhor falou assim, não, a gente vai andar junto com os irmãos. Demoraram-se vários meses, quase um ano, para os irmãos conseguirem chegar naquele ponto. E aí alguns reconheceram, poxa irmão, pois é, né? O irmão já tinha compartilhado isso aqui vários meses atrás. Ó Senhor Jesus, mas por que a gente não ouviu? Podíamos estar muito mais na frente. Mas, acontece, o plano macro de Deus, ele aconteceu. Deus falou que ia acontecer e aconteceu e pronto. Ninguém conseguiu mudar isso. O inimigo conseguiu atrasar, mas não mudou. Agora, no plano micro, Senhor Jesus, né, para a minha vida, foi o quê? Continuar na presença de Deus. Não ficar no certo e no errado, não ficar na religiosidade. Não, isso aqui é a vontade de Deus, eu estou claro e eu vou fazer sozinho. Não, é com o corpo. Jesus ele deixou isso muito claro. Ele era o Cristo, ele veio pregar o Evangelho, mas ele escolheu, ele chamou discípulos para andar junto com ele, porque esse é o plano de Deus. É Deus e o homem juntos. Então, durante o seu viver humano, ele preparou discípulos, vivendo, andando com ele. E o resultado, né, quando Pedro vai negar Jesus, né, não conheço o Senhor. Aí eles falam para ele, mas você fala como ele, você anda como ele. E é isso que você está mostrando para nós. A atração do Senhor, a conexão do Senhor nos leva a ser igual a Ele. Pedro negou, não é, mas não tem jeito. Houve uma mudança. E essa mudança foi perceptível. Você fala igual a Jesus, você anda igual a Jesus. Não tem como negar. Ó Senhor Jesus. É isso que está mostrando para nós. É uma questão da cultura celestial. A gente tem que deixar toda a cultura desse mundo. Às vezes a gente admira, né? Não, aquela pessoa é uma pessoa culta, inteligente. Mas depois a gente vai percebendo que isso não vai levar a lugar algum. A gente precisa da cultura celestial. E o mostra para nós, olha, a comportagem mudou porque ela acontecia
num plano convencional, no plano terreno, e agora está no plano celestial. E ele até fala, olha, não tem treinamento para isso. Não tem, olha, você vai fazer isso daqui, tem uma formulazinha mágica. Não, é se conectar ao reino dos céus. Então os irmãos que vão participar do pacto, vão fazer treinamento, ficam há vários dias andando com o irmão, aprendendo a exercitar o Espírito, aprendendo a depender do Senhor, e aí tudo acontece. Então nem sempre as coisas são visíveis. Às vezes você está olhando alguém fazendo alguma coisa ali, ele falou, orou, aí a pessoa saiu dali, aparentemente não aconteceu nada. Mas no plano celestial mudou tudo. Então é isso que o Senhor quer, que a gente realmente perceber que uma mudança de plano muda tudo. Senão, o behemoth, o lado bom, vai nos escravizar e nos tornar inútil para o propósito de Deus. A gente vai ficar, não, estou fazendo a vontade de Deus, está acontecendo isso e aquilo. Mas você não saiu, você não mudou, Senhor Jesus. Um tempo atrás estava vendo um pregador famoso, e ele está sofrendo vários processos, porque as igrejas lá que ele comanda lá estão devendo dinheiro, devendo salário, devendo um monte de coisa, e ele não admite, apesar de terem provas e tudo mais, por isso ele está sofrendo um processo, mas ele não admite. Ele fala, não, isso aí é injúria, é mentira de Satanás, Senhor Jesus. E aí ele pega e entrevista as pessoas, olha, acabou de acontecer um milagre na sua vida? Ah, acabou. E quem que você acha que fez esse milagre? Foi Deus? Então, eu sou uma pessoa de Deus, porque se aconteceu uma coisa, é porque eu sou de Deus. Se eu não fosse de Deus, não tinha acontecido. Ó Senhor Jesus, aconteceu porque a pessoa creu, porque Deus permitiu, foi Deus que fez e não ele. Então isso que a gente precisa diferenciar. Se eu estou servindo o Senhor, e o Senhor está fazendo algo, não foi por minha causa, foi porque Deus, ele chegou no lugar onde ele queria chegar. Era o propósito de Deus, era a vontade macro de Deus, mas no micro, na minha vontade, eu fui desqualificado. E é isso que o Senhor não quer. Para ver a manifestação do reino, não é só chegar a uma data específica. Ele precisa de pessoas preparadas para o reino. Ele precisa alcançar aquilo que ele determinou. Então ele precisa de pessoas adequadas. Por isso ele está trabalhando em nós, por isso ele está mostrando para nós. E aí, vem fazer uma mudança. Vem mudar as coisas na sua vida particular, no seu viver, como membro da igreja, no seu serviço ao Senhor. Ah, irmão, mas já está muito bom, não precisa mudar nada não. Então ele mostrou, olha, se você já está vivendo isso, se você já fez, já está vivendo essa realidade, então tá bom, você está manifestando o amor de Deus. E como eu já compartilhei, servir a Deus e achar que está servindo a Deus é diferente. Por isso Jesus falou, olha, raça de víboras, quem vos induziu a escapar da ira vindoura? Na verdade, o que Jesus está perguntando ali é o seguinte, quem falou para vocês que esse viver que vocês estão tendo, vocês estão escapando da ira vindoura? Então ele mostrou para ele, olha, quem fez você escapar? Porque não foi Deus. A única maneira de escapar da ira vindoura é diante de Deus. E vocês não estão fazendo isso. Então, quem é que está fazendo vocês pensarem que estão escapando? Porque era para vocês serem raça de Deus, raça chamada, raça eleita. Mas vocês estão se tornando raça de víboras. Ela vai se parecer com Deus, está parecendo com o inimigo. Quando a gente vai ver a manifestação da besta, lá em Apocalipse fala, ele tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Ó Senhor Jesus. E quando estava com a boca fechada, estava tranquilo. Mas quando abria a boca, manifestava o dragão. E eu já compartilhei isso aqui várias vezes. Tem que perceber, quem está servindo a Deus, está expressando amor, glória, realidade, Senhor Jesus. Vida. O inimigo ele não consegue dispensar vida. Ele te dá conselho, te dá doutrina, te dá direção, mas não te dá vida. Agora, o falar de Deus está cheio de vida. Mas a pessoa abre a boca e está cheio de dragão, cheio de conceito, cheio de condenação. Ó Senhor Jesus. A gente precisa aprender a seguir o caminho do Senhor. Não tem uma fórmula mágica. Não tem como dizer que, irmão, se você fizer isso aqui, eu garanto para você que você está 100% no Espírito. Não, você precisa ir diante do Senhor, invocar o nome do Senhor, exercitar o seu Espírito, tocar na palavra e extrair vida. Ó Senhor Jesus. Senão vai continuar no velho conceito religioso. A gente precisa sair da esfera terrena e entrar na esfera de Filadélfia, onde a vontade de Deus é feita, onde tem uma porta aberta que ninguém fecha, e se fechar, ninguém abre. Tem pouca força, mas tem o nome e a palavra. Não nega o nome do Senhor, Senhor Jesus, e toca na palavra com realidade.
É isso que o Senhor quer que a gente viva a realidade dele hoje, vivendo a sua presença, nos preocupando uns com os outros, levando vida, Senhor Jesus. O vídeo de hoje se estendeu um pouco, mas é para a gente perceber, olha, a realidade que Deus quer introduzir em nós. A gente vai ver, né, parte 1 falando da recriação, parte 2, nesse volume, depois, num próximo volume, talvez no volume 3 ou 4, vai ter a parte 3. E o irmão vai falar dessa questão da recriação, ou seja, uma nova criação, uma modificação da velha criação para a nova. Isso é gerado através da igreja, é gerado através do Espírito, através do desfrute do Senhor. Ó Senhor Jesus, essa é a maneira de a gente viver, de a gente ser úteis ao Senhor, nos aproximarmos dele. E é nessa esfera que Deus quer. O inimigo não tem acesso ao trono de Deus. Ele pode chegar até um certo ponto, mas quando se trata das coisas do Espírito, ele não tem autoridade. Mas se eu viver religiosamente, ele vai atrapalhar a igreja, ele vai causar dano a mim, vai causar dano à igreja, dano aos irmãos. Ó Senhor Jesus. Por isso ele não se importa que você sirva a Deus da sua maneira. Mas se você começar a viver diante do Espírito, ó Senhor Jesus, aí ele vai começar a te incomodar. Mas quanto mais na esfera do Espírito você entrar, menos ele tem alcance. E é isso que tem que perceber. A nossa verdadeira vida, né? O nosso verdadeiro desfrute, o nosso verdadeiro tudo está diante do Senhor. Quando a gente muda de esfera, muda tudo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente consiga nos esclarecer, que Ele consiga nos dar espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder de fato viver isso daqui. O Senhor está nos alertando, o intuito desse alerta é realmente nos transformar, nos mudar de esfera, e cada um de nós possa aproveitar essa palavra. Como o Hebreus fala, né? É a mesma palavra, todos receberam, mas contudo com alguns não aconteceu, porque a palavra não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então a mesma palavra em um surte efeito e em outro não, porque em um é acompanhado pela fé, em outro não. Então a gente precisa realmente tocar na fé. Ó Senhor Jesus, exercitar o Espírito, receber aquilo que está em Deus, ser a mesma coisa que está em Deus, ser a mesma coisa que está dentro de nós. Que o Senhor realmente ele consiga causar em nós essa mudança, que a gente busque o Senhor e fala, Senhor, eu quero essa mudança, eu quero rever os conceitos, eu quero ir diante do Senhor. Ilumina todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.